Você gosta ou não, vivemos numa sociedade de consumo. Talvez você não entenda a complexidade disso e como isso influencia na sua vida. Por isso nós estamos gravando este programa e teremos outros programas também falando sobre a sociedade de consumo e o impacto na nossa vida. A sociedade de consumo, a priori, ela estabelece a ideia, como o próprio nome diz, que você precisa consumir coisas. Muitas das vezes a gente confunde a ideia de consumir como comprar, como adquirir. Mas o consumo e adquirir alguma coisa não necessariamente estão correlacionados. O consumo, ele tem a ver com você utilizar aquilo e destruir a essência que aquilo tem dentro de uma busca por uma experiência, diferentemente de você comprar alguma coisa, de você adquirir alguma coisa. Quando eu consumo um copo d'água, eu estou sorvendo todo o líquido que existe ali dentro e ele está deixando de existir. Eu tive uma experiência de consumo, na qual eu trouxe algo, a água, para dentro de mim e ela deixou de existir no ambiente do lado de fora. Quando eu compro um celular, por exemplo, quando eu compro um carro, quando eu compro alguma coisa, um objeto, não necessariamente eu estou consumindo. Eu posso comprá-lo pela sua utilização em si. E aí eu utilizo aquele objeto pela sua finalidade. Quando eu consumo um objeto, eu não estou consumindo a função dele, mas uma experiência que ele, em tese, vai buscar me dar. A sociedade de consumo, e nós vivemos numa sociedade de consumo, infelizmente, ela vai nos estimular que determinados objetos vão despertar sensações em você. Então você precisa adquirir esses objetos para consumi-los. Nesse sentido, você precisa trocar constantemente de celular, você precisa ter um carro novo constantemente, você precisa ter aquilo que a moda diz que é importante você ter, porque ao ter, você vai ter uma sensação, que é essa sensação de consumir aquele produto. Porém, no momento em que aquela sensação desaparece, você precisa de uma nova sensação igual. Tal qual acontece com o vício, com alguém que fuma um cigarro ou alguém viciado em drogas ilícitas. Você precisa constantemente daquela fissura, você precisa daqueles estímulos dentro de você para que você sinta uma determinada questão, porque você se viciou na experiência, não necessariamente naquele produto. A sociedade de consumo vai transformar tudo que você possa ter, principalmente do ponto de vista de objetos. Do ponto de vista de ideais, a gente vai falar num próximo vídeo mais específico em relação a isso. Mas do ponto de vista de objetos, você vai transformar tudo em coisas e você vai consumi-los. Você vai ter a falsa ideia de que se você tiver aquele produto, você vai ser feliz. E aí você tem o produto, você entra num estado de euforia, como alguém que está consumindo uma droga, você fica feliz, vamos botar esse feliz entre muitas aspas, porque você na verdade está eufórico, e logo depois aquilo começa a cair, aquela sensação começa a desaparecer. Então você precisa de uma outra coisa para despertar aquela sensação em você. Assim, você começa a consumir tudo aquilo que existe. Você começa a trocar objetos porque eles perdem a utilização. Às vezes você até retorna a objetos antigos, tentando, como se ainda tivesse uma pequena essência ali dentro que você pudesse consumir e te dar aquele frisson novamente. Mas na verdade, isso é apenas um comportamento viciado, no qual você está buscando sensações, você está buscando falsas experiências através do consumo de coisas, de itens, de ferramentas que você poderia ter de uma maneira harmônica na vida. Ao você viver dessa forma, você se comporta como um viciado. E a gente já conhece relatos de pessoas que vendem tudo para saciar o seu próprio vício. Muitas das vezes você vai falar, mas eu não vendo as minhas coisas. Sim, mas você passa a vender a sua própria vida, porque você vive em função de consumir novos objetos, de consumir novas experiências. E através desse consumo, você tenta alimentar o seu vício, que cada vez mais, como todo vício, vai aumentando e demandando cada vez mais consumo. Pensar na sociedade de consumo é fundamental. Nós temos vários vídeos no nosso canal, principalmente o programa sobre consumismo e minimalismo, que nos traz a reflexão básica de pensar as coisas como coisas em si.
não como algo a ser consumido, mas transformar essa coisa em um objeto, em um item e perceber como eu posso utilizar aquele item e se realmente eu preciso daquele item. Assim você consegue viver num estado de normalidade, interagindo com os itens que existem na sociedade e não os consumindo, não se tornando um ser viciado. E até o próximo programa. Tchau, tchau.